Bom dia pessoal, Deus abençoe muito nossa quinta-feira, que seja um dia cheio da presença de Deus, né? Que a gente reconheça mesmo, seja capaz de reconhecer Ele em cada detalhe, né? Que a gente dê glória a Deus por estarmos vivos, com saúde. Quantas pessoas não acordaram nessa manhã, né? E nós estamos aqui, e com a glória de Deus, com a graça de Deus, que a gente reconheça esse milagre que é acordar todas as manhãs. Amém? Glória a Deus por mais um dia. Que bênção poder estarmos juntos aqui, né? Conhecendo quem Deus é, abrindo os nossos corações, os nossos olhos para a verdade do Senhor, né? Para a gente ser liberto dessa verdade, tantas coisas que nos aprisionam. E quando a gente conhece quem Deus é, a gente conhece cada vez mais quem nós somos. E aí a gente vai conhecendo e reconhecendo o nosso caminho, a nossa jornada. Vai ficando mais fácil passar por tudo isso, né? Então, realmente que o Senhor venha falar aos nossos corações. Amém? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Quinta-feira já, tá passando muito rápido, né, gente? Só baixa um pouquinho. O som tá bom? Ou vocês acham que tá alto? Pronto, eu acho que agora o som tá bom, né? Acho que o som tá bom. Senhor Deus, Pai, muito obrigada, Jesus. Obrigada por mais um amanhecer. Obrigada pelo milagre da vida, pela Tua presença em nossas vidas. Pai, venha nessa manhã nos abençoar mesmo, com o Teu falar, com o Teu agir. Pai, o Senhor tem liberdade aqui. Espírito Santo, que seja o Teu mover, que eu me diminua para que o Senhor cresça. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que a gente leia a Tua palavra e conheça a verdade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, gente. Que bom estarmos juntos aqui. Mais uma manhã, né? Por aqui acordou um pouquinho frio. Não sei aí onde vocês estão, como é que tá. Mas o frio começou a chegar aqui. Mas mineira, né, gente? 20 graus pra gente já é frio. Mas tá gostoso. E a gente entrou na segunda-feira na carta aos 1 Coríntios, né? Então, se é sua primeira live, se você caiu aqui de paraquedas, deixa eu te falar, você não caiu de paraquedas, né? É para você permanecer mesmo nesse propósito conosco, de conhecer mais do Senhor. Nós estamos aqui de segunda a sexta, 8 horas da manhã, fazendo nosso devocional diário, conhecendo mais as Escrituras, porque eu percebo que muitas vezes a gente busca um relacionamento com Deus, a gente quer criar uma intimidade, a gente quer ouvir a Ele, mas a gente não abre um tempo da nossa vida para conhecer quem Deus é. E como que a gente conhece quem Deus é? Lendo a palavra, né? E como é bom conhecer, como é gostoso a gente conhecendo a história, a gente vai entrando, contextualizando um pouquinho, entendendo o momento que a Bíblia foi escrita e percebendo que ela é tão atual ao mesmo tempo, né? Porque o coração do homem, ele muitas vezes, fica tão endurecido, gente, que ele não evolui. Quanto a gente pode evoluir, quanto a gente tem para evoluir, para passar para as outras pessoas. Então, se a gente verdadeiramente quer fazer a diferença nesse mundo, que a gente reconheça, conheça. Antes de reconhecer, a gente precisa conhecer, né? Que a gente conheça quem Deus é, os planos dele para nossa vida, para que a gente mude. Antes de mudar qualquer pessoa, a gente precisa mudar a quem nós somos. Mais importante do que as obras que Deus vai fazer através da gente, são as obras que Deus vai fazer na gente, na nossa vida. A maior obra que Ele quer fazer na nossa vida é a transformação. A gente leu o livro de Romanos e ele fala: não se amoldem aos padrões deste mundo. Por quê? Para a gente reconhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus através da transformação da nossa mente. Então Deus quer nos transformar por inteiro. As obras são consequências, mas mais importante do que sermos instrumentos do Senhor é sermos realmente servos,
né? Sermos realmente testemunhos, sermos realmente uma mudança de vida que vai atrair tantas pessoas para esse Deus maravilhoso. Amém? Então, glória a Deus por isso. Todo mundo falando aqui que tá friozinho. Que gostoso, né, gente? Então, se você tá com sua Bíblia aí, abra na carta aos primeiros Coríntios, capítulo 4, né? Ontem nós lemos capítulo 3. Eu vou tentar hoje ler o capítulo 4 e o 5 porque eles são bem curtinhos. Se não der, a gente divide mesmo, faz igual a gente faz, um em cada dia. Mas é porque eu percebi que um às vezes completa o outro aqui, e como eles são menores, acho que dá pra gente fazer isso, tá? Então abra aí sua Bíblia. Vamos contextualizar um pouquinho o que tá acontecendo aqui. Se você entrou na live na primeira vez, não tem problema, você vai conseguir entender tudo, tá? A carta aos Coríntios foi escrita pelo apóstolo Paulo, a gente sempre fala aqui. Se você não conhece a história do apóstolo Paulo, para você entender melhor como ele está sendo usado pelo Senhor e como nós podemos ser usados também, leiam o livro de Atos, tem os vídeos, né, de Atos também que contam um pouquinho sobre como ele chegou aqui em Coríntio. E era uma igreja, ele estava falando, ele chegou lá na cidade e ele estava mostrando para a igreja quantos problemas ela estava enfrentando. Nesse lugar tinha uma diversidade cultural muito grande. Era uma cidade que que transitavam muitas pessoas. Dessa forma, transitavam também muitas culturas, pensamentos diferentes, né? E glória a Deus por isso, a gente vê a todo momento que Deus nos fez diferentes, com um único propósito, né? Ele não está falando, o apóstolo Paulo, hora nenhuma, repreende as diferenças da igreja. Pelo contrário, ele fala, olha, vocês precisam pensar diferentes, mas vocês precisam escolher, né, um único propósito. Vocês precisam viver em unidade. Então ele alerta, primeiramente, a igreja aqui sobre a divisão. Quantas, né, e o quanto isso é atual, quantas pessoas estão se dividindo por opiniões diferentes e elas esquecem que nós estamos aqui para servir um único Deus. Então ficam se dividindo entre doutrinas, entre o que é certo e o que é errado. Esquecemos de conhecer verdadeiramente a Deus e esquecemos que nós precisamos nos unir, né? Nos unir mais, realmente como irmãos, para que a gente conheça verdadeiramente. A gente precisa um dos outros. E o que está acontecendo hoje em dia é que a gente acha que a gente se basta demais, né? Nós nos bastamos demais. O apóstolo Paulo está repreendendo justamente isso. Olha, cuidado, nós somos uma unidade. Nós somos uma unidade. Então, a gente precisa realmente uns dos outros, né? E aí ontem a gente falou um pouquinho porque ele falou sobre a inveja. O que é inveja? Como a inveja destrói também a nossa caminhada. Como a inveja destrói a nossa identidade. Como a inveja destrói a igreja. Destrói, vai corroendo tudo dentro da gente, toda a nossa vida. Por quê? Quando a gente inveja outra pessoa, é como se a gente estivesse dizendo para Deus, Deus, o Senhor errou na tua obra. Por que aquela pessoa tem isso e eu não? Por que aquela pessoa é assim e eu não? Né? Então, ele fala, olha, não invejem uns aos outros, cuidado com a inveja. E quando a gente se converte, quando a gente é cristão, a gente tende a perder um pouco a humildade, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque a gente acha que por termos boas atitudes, né, glória a Deus por isso, por confiarmos no Senhor, por reconhecermos Ele, a gente fica preso a um pensamento de que a gente não pode ser vulnerável em nenhum momento. Então a gente começa a repreender os nossos sentimentos. Gente, repreender os sentimentos, as nossas emoções, faz com que a gente adoeça. Sentimento não é demônio. Vou repetir. Sentimento, emoção, não é demônio. Então, às vezes, vem uma emoção em você, vem um sentimento em você, então você tá sentindo uma inveja, você já começa a repreender aquilo. Não, pera, por que eu tô sentindo isso? Senhor, tira isso do meu coração. O que isso tá me mostrando? Por que eu tô desejando mais do outro? Será que eu tô reparando menos na minha vida, nas bênçãos que o Senhor já me entregou?
Senhor, se eu tô angustiada assim, por quê? Qual que é a causa? O que tá me fazendo vir para esse lugar? Então ele falou, olha, reconheçam. A gente só se arrepende daquilo que a gente sabe que a gente é. Não tem como a gente se arrepender da nossa inveja, do nosso orgulho, se a gente não reconhece que a gente tem. E nós temos, nós somos humanos com uma essência pecaminosa, né? Com uma essência pecaminosa. Então, assim, a gente precisa reconhecer para se arrepender. E aí ele falou sobre a inveja e sobre como nós somos sagrados para o Senhor, o nosso templo, né? Nós somos corpo, alma e espírito. Então, como o nosso templo, ele é sagrado, nós precisamos cuidar dele da melhor forma possível. Da melhor forma possível, né? Deixa eu só pausar uma coisa antes de começar o capítulo 4. Eu tô sentindo só de falar uma coisa com o Bruninho, que eu sei que você tá falando aqui. Deixa eu te falar, se você tá nessa live, não é em vão que você tá aqui. Eu sei como escolhas erradas, às vezes, nas nossas vidas, nos levam para caminhos que a gente não gostaria. E você tá falando agora que você tá passando por um momento que as drogas levaram tudo na sua vida, né? Mas a gente não pode limitar a Deus sobre as nossas limitações. Ele é um Deus ilimitado. Ele é o Deus do impossível, Ele que transforma todas as coisas, né? Então, se você tá aqui nessa manhã, eu sei que você parece que tá sem força, que você se entregue verdadeiramente a Deus e esteja disponível para que Ele faça a obra em você, sabe? Faça a obra em você. É na nossa fraqueza que Ele se faz forte. E Ele pode transformar toda a realidade. Ele pode transformar todas as coisas. Por pior que ela pareça ser. Por pior que ela pareça ser. Não é o fim. Não desiste. Não é o fim. É o seu começo, é o seu recomeço. Entrega tudo pro Senhor, sabe? Eu não sei, tô sentindo de falar isso com vocês, gente, mas eu não sei se vocês conhecem a história de Davi, né? Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Então você fala assim, nossa, Isabela, se Davi foi um homem segundo o coração de Deus, ele era um homem mais íntegro da terra. Ele era um homem mais certo da terra. E pelo contrário, Davi errou muito. Davi caiu muitas vezes. Mas sabe por quê que ele era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele entregou a sua fraqueza para o Senhor. Ele permitiu que o Senhor transformasse toda a realidade dele. Então, na angústia, ele se entregava. O erro, ele se entregava. Ele não se conformava em permanecer naquela situação, né? Ele sabia que ele era fraco, porque nós somos fracos. A nossa essência humana, ela é fraca, né? Nós vivemos em um mundo caído. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele é capaz, é Ele que transforma, é Ele que nos fortalece, né? Então não se sinta mal por isso. Não se sinta mal por isso. Pode ser que todo mundo nessa manhã esteja apontando o dedo para você, mas existe alguém que não aponta o dedo. Existe alguém que ama, existe alguém que acolhe, que muda toda a realidade, né? Que não tá aqui para te julgar pelo que você fez até aqui, mas te transformar daqui para frente, transformar a sua realidade, que quer te entregar uma família, quer te entregar uma nova vida, uma saúde, uma mente renovada, né? Mas para isso a gente precisa estar disponível, mesmo assim, sensível, chorando aos pés dele, sabe? Eu sei que vão vir momentos, sofrimento, busca ajuda também, sabe? Não é errado, gente, buscar ajuda médica, a ajuda de outras pessoas, ter uma rede de apoio que vai te trazer para mais perto de Deus. Não é errado buscar ajuda. Busquem ajuda, mas não desistam. A vida de cada um é valiosa demais, né? Nós não estamos aqui em vão. Nós não estamos aqui em vão. Se você tá achando que você tá no fundo do poço, que parece que não vai dar mais certo, tem uma mola lá no fundo do poço que se chama Deus e que te leva pro topo de uma forma, que te transforma de uma forma que você vai falar, como assim? Glória a Deus, você tem 2 filhos, então olha para esses filhos, veja a família linda que o Senhor te deu,
sabe? Queira ser realmente um pai que honra, que vai te transformar. Reconheça isso, você vai conseguir. Em nome de Jesus. Fica aqui na live, que no final da live a gente vai orar por você, tá bom? Em nome de Jesus. Mas não desiste, permaneça. E aí a gente vai entrar, né? Eu sei que tá difícil, mas você vai vencer, em nome de Jesus. Mas fica aí na live, que a gente vai orar por você no final da live, tá? Glória a Deus. É isso, gente. Às vezes vai parecer que tá difícil demais, né? Mas nada é impossível para Deus. Nada é impossível. Nenhuma realidade é difícil demais para Ele. É difícil demais pra gente, né? Que nós somos seres tão limitados e Deus é tão ilimitado. E Ele nos acolhe e nos entende. Amém? E no capítulo 4 do livro da primeira carta aos Coríntios, que a gente está entrando hoje, fala um pouquinho sobre tudo isso. Ele está falando aqui para os líderes religiosos da igreja daquela época. Mas a gente pode pegar para toda a nossa realidade, porque fala um pouco sobre julgamento. Então, olha, portanto, que todos nós considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Então, olha só, que lindo que o apóstolo Paulo está falando aqui. Ele está falando, todos nós somos servos de Deus. Estamos aqui encarregados para quê? Para a obra de Deus. E ele está falando, olha, e pouco me importa se vocês me julgam, se eu sou julgado pelos homens. O que me importa é como Deus me julgará. E isso a gente precisa carregar conosco sobre a nossa vida. Não ficar preocupado com o julgamento humano. Porque tantas vezes os homens vão nos julgar, mesmo quando a gente está tendo uma conduta de acordo com os planos de Deus, né? Porque a gente tem que perceber e entender que a gente está indo na contramão do mundo. A gente está indo fazendo escolhas na contramão do que o mundo tem pregado, né? Então, muitas vezes a gente vai ouvir julgamentos, nós vamos ser julgados. Mas a gente tem que entender que mais importante do que sermos conhecidos pelos homens é ser conhecido por Deus. Por Deus. E o apóstolo Paulo está falando isso. Olha, pouco me importa ser julgado por vocês. Eu me importo de ser julgado por Deus. Né? Aí ele falou, nem eu mesmo julgo a mim. Nem eu. Não cabe a nós ficar fazendo julgamento. E às vezes a gente se coloca, né? Nessa posição de julgar a nossa própria vida, de só ficar se condenando. A gente se derruba porque a gente fica se condenando. Por que eu fiz isso? Por que eu caí nisso? Por quê? Por quê? Por quê? Pessoas maduras não questionam o porquê. Pessoas maduras questionam, em vez de mudar o questionamento do porquê, perguntam para quê? Tá, eu tô nessa situação hoje, agora. Como eu vou sair daqui? Para que Deus me colocou aqui? O que Ele está querendo me ensinar? Né? Não é se colocar como vítima das circunstâncias, vítima das situações. Né? Pelo contrário, é a gente tomar um passo de fé, um impulso de fé. Isso é a maturidade espiritual. Que ontem ele falou sobre as crianças, né? Como muitas vezes nós somos crianças imaturas na fé. Porque crianças, já perceberam que criança, quando ela tá aprendendo a falar, ela pergunta o porquê de tudo? Aí você fala, mostra a caneca pra tomar água. Aí ela fala, por quê? Ah, mas o livro, mas por quê? A criança quer saber o porquê de tudo. Nós, como pessoas maduras, que já entendemos que nem tudo tem um porquê. Por que a caneca carrega água? Porque ela foi feita pra isso, né? Café, leite, enfim. Por que ela foi feita pra isso? Mas por quê? Porque foi feito para isso e pronto. Nem tudo vai ter um motivo. Nem tudo vai ter uma explicação lógica. E as coisas de Deus também são assim. Algumas situações, alguns momentos da nossa vida, nós não vamos conseguir entender o porquê de certas coisas. Cabe a gente mudar a nossa perspectiva e sermos maduros, ao invés da gente ficar só culpando a Deus. Porque às vezes a gente se coloca nessa posição
de nos colocar como vítimas e colocar a culpa sobre ele, né? Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. Então o apóstolo Paulo está falando aqui o perigo também da gente se tornar orgulhoso de nós mesmos. Talvez você seja uma boa pessoa, realmente. Fala, olha, nossa, eu tenho boas ações, boas atitudes, eu não desejo mal a ninguém, né? Eu sou uma boa pessoa. Sim, ele tá falando isso, embora em nada a minha consciência me acuse, nem por isso eu justifico a mim mesmo. Então, não cabe a nós justificarmos a nós mesmos. Nossa, Deus, vou dar um exemplo. Nossa, Deus, por que tá acontecendo isso? Eu sou uma pessoa tão boa. A gente começa a justificar as nossas ações, como se pra gente receber algo, a gente precisasse ser bom, né? Certas coisas sim, mas nem tudo. Ser bom é uma dádiva de Deus. Ser bom é um presente de Deus. Deus nos ensina a amar, Deus nos ama, além de todos os nossos pecados, os nossos erros, as nossas dificuldades, as nossas limitações, né? Por isso nós percebemos que nós também precisamos amar, sermos capazes de amar, de ter esse coração sensível ao Senhor, né? Então, tantas vezes a gente fica fazendo esse jogo de troca com Deus. Fica fazendo esse jogo de troca, né? Achando que ser bom justifica algo. E não. É uma essência sua. E aí ele continua. O Senhor é quem me julga. Então ele continua, olha, não preocupo com o julgamento dos homens, mas quem me julga é o Senhor. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Essa é a justiça divina, né? A justiça dos homens, ela é muito falha. Meu Deus, se a gente for olhar para a justiça dos homens, a gente vai se frustrar, né? A gente vai... Por que certas coisas? Mas, gente, Deus é justo. Deus é misericordioso. Às vezes a gente não consegue ver a justiça nos nossos olhos naquele momento. Mas por isso que o apóstolo Paulo está falando. Não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Lembra que a gente leu que ele falou que o julgamento vai vir sobre cada um? Então é sobre a Isabela, sobre o que outra pessoa fez, o que outra pessoa fez. Não é a gente ficar justificando e julgando sobre as outras pessoas. E às vezes a gente faz isso, né? Às vezes a gente coloca a culpa em todo mundo. Você acha que você vai chegar lá e falar, Senhor, mas é porque o meu marido, eu vou te falar, eu só era difícil porque meu marido era pior que eu. Senhor, mas deixa eu te falar, eu só era assim porque a minha mãe, o meu pai fizeram isso, fizeram aquilo. Peraí, não. O que você fez a partir disso? Quem você era? Qual a sua intenção? Então, não é julgar o outro, não é julgar a si mesmo, mas é entender que as suas atitudes vão ter uma consequência lá no final, né? Ele trará à luz ao que está oculto nas trevas. Então, sobre a justiça divina, muitas vezes a gente se sente injustiçado aqui na terra. Mas o Senhor nos dá uma promessa de que Ele trará à luz ao que está oculto nas trevas. Então, o que está oculto não permanecerá oculto, né? Ele vai trazer luz e manifestará as intenções do coração. Então, o Senhor vai colocar à prova as nossas intenções. Por isso que as nossas atitudes importam. Claro que importam. Mas mais do que as nossas atitudes é a nossa intenção. Porque o Senhor não quer apenas fazer obras através da nossa vida. A maior obra é a nossa vida. Ele sonda o nosso coração, né? As nossas atitudes e a nossa intenção. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo, por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa não ultrapassem o que está escrito. Assim, ninguém se orgulha a favor de um homem em detrimento a outro. Então, o que ele está falando? Lembra que no capítulo anterior a gente falou sobre
a divisão da igreja, a gente está falando ainda um pouquinho sobre a divisão da igreja, e que algumas pessoas reconheciam Apolo, algumas pessoas reconheciam o apóstolo Paulo, outras pessoas reconheciam a Cristo, e isso estava causando uma divisão muito grande. E as pessoas, por exemplo, quando você segue uma doutrina, quando você tem uma verdade absoluta ali, geralmente o que a gente faz? A gente julga todas as outras que não compactuam com a nossa verdade, não é isso? E ele tá falando isso justamente, ele começou falando sobre o julgamento, e aí ele depois começou a falar, e olha, não se orgulhe de um homem em detrimento de outro. Então a gente não pode, o quê? Idolatrar as pessoas. No final das contas, a gente sempre termina no quê? A gente não deve idolatrar as pessoas. E aí vira uma discussão isso, né, gente? Porque uma pessoa defende uma, outra defende outra. E aí você começa a levantar aquela pessoa. E aí você acaba com a outra. E ele tá falando, não é isso. A gente não deve apontar o dedo para uma pessoa só porque a gente concorda com a outra, né? Isso é ser uma pessoa sábia. Uma pessoa madura espiritualmente. Afinal de contas, Jesus não fazia isso. Jesus não fazia isso. E a gente quer ser o que? Cada vez mais parecido com o Senhor, né? Ele não apontava o dedo para ninguém porque o outro que estava certo. Pelo contrário, ele falava, quem de vocês não tem pecado? Todos nós somos pecadores e falhos. Cabe a nós estarmos disponíveis para a mudança que o Senhor quer fazer, né? E aí ele continuou. Pois quem torna você diferente em qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? E aí o apóstolo Paulo, ele começa a entrar aqui, ele começa a criticar a igreja, sabe? Com um tom mais de ironia com eles. Presta atenção no que ele vai falar. Vocês já têm tudo o que querem. Já se tornaram ricos. Chegaram a serem reis sem nós. Então ele está sendo irônico com a igreja. Porque ele está falando assim, olha, vocês se orgulham tanto, vocês já têm tudo, né? Glória a Deus, vocês já conquistaram tudo o que vocês querem. Como eu gostaria que vocês realmente fossem reis, para que nós também governássemos com vocês. Porque aquela igreja se sentia melhor do que todas as outras. Então o apóstolo Paulo tá sendo irônico com eles. Tipo assim, vocês são tão superiores a todo mundo. Quem dera se eu pudesse governar com vocês, né? Porque me parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar. Como condenados à morte. Viemos a ser um espetáculo para o mundo. Tanto diante de anjos como de homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Então o apóstolo Paulo, ele está fazendo uma ironia aqui com aquela igreja, né? Porque aquela igreja estava vivendo tantos problemas, principalmente por orgulho delas. Eles se sentiam melhores do que todo mundo. E o apóstolo Paulo está falando, olha, vocês que são sensatos, vocês que são os sábios, vocês que são os fortes. Nós, apóstolos, nós não somos nada, né? Nós somos fracos. Por quê? Eles se sentiam melhores do que todo mundo. E os apóstolos, a gente tem que pegar a história deles, gente, como era difícil a vida deles, né? Hoje a gente pode lembrar deles, falar sobre eles, mas pensa como era difícil a vida do apóstolo Paulo mesmo. Quanta provação ele teve que enfrentar. Quanta provação ele teve que enfrentar. Ele foi preso, ele foi apedrejado, ele foi picado por cobra, ele passou por tempestade, né? Por julgamentos. E ele tinha, não é fácil igual agora, que a gente vai uma missão, fica em hotel. Naquela época não, a pessoa pegava um barco, passava não sei quantos dias em alto mar, sem comida muitas vezes, chegava nos lugares, dependia das outras pessoas para viver, né? Eles eram verdadeiros missionários, assim. Então a vida deles era muito difícil. E aí o apóstolo Paulo tá falando, quando ele chegou lá, ele foi menosprezado. A igreja estava julgando ele, né? Estava criticando ele como se eles se bastassem, como se eles não precisassem dele ali, né? Como se eles já soubessem de tudo.
Até agora estamos passando fome, sede e necessidade de roupa. Estamos sendo tratados brutalmente. Não temos residência certa e trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Então, olha só o que uma pessoa que tem a mente, o coração transformado por Cristo faz. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora nos tornamos a escórnia da terra e o lixo do mundo. Então, esse versículo aqui ele é muito bonito, né? Que fala que quando alguém nos entregar algo ruim, que a gente devolva algo bom para aquela pessoa. Né? Assim que o Senhor faz conosco. Ele não nos entrega o mal com o mal. Muitas vezes a gente está num caminho separado, distante dele, e ele nos entrega o quê? Amor, perdão, né? Acolhimento. E é assim que a gente tem que fazer com as outras pessoas. O apóstolo Paulo está falando justamente que essa divisão ela é causada pela falta de amor, que no fim das coisas tudo gera em cima disso, né? No capítulo 1 fala que de todas as coisas o amor é a base de tudo. O amor a Deus, o amor a Cristo, que faz com que a gente saiba amar as outras pessoas. Então, sem julgamento, mas com acolhimento. E aí, quando vier a gente for perseguido, a gente for amaldiçoado, que a gente o quê? Suporte, a gente interceda pelas pessoas e a gente abençoe essas pessoas. Né? E ele continua, não estou tentando envergonhá-los ao escrever essas coisas, mas procuro adverti-los como a meus filhos amados. Então, o apóstolo Paulo não está sendo cruel aqui com eles. Ele está sendo como um pai que quer o bem para os filhos. Né? Imagina o que seríamos de nós se os nossos pais não nos corrigissem, se os nossos pais não falassem não pra gente. Assim é Deus na nossa vida. Né? Tantas vezes a gente não entende os nãos de Deus, mas os nãos de Deus são uma forma de proteção divina, de proteção, porque nós somos tão limitados, imaturos, né? Nós queremos todas as coisas no nosso tempo, mesmo quando a gente não está pronto para receber aquilo. Então não é que Deus está querendo nos envergonhar, mas Ele está querendo nos preparar para algo. Talvez o que você está passando agora vai ser o que vai ajudar outras pessoas lá na frente. Quem derrama esse dom de cura foi muito ferido lá atrás. Quem derrama essa unção de milagres viveu um grande milagre lá atrás. Então, quem derrama essa unção de transformação de vidas foi muito transformado lá atrás. Então, como o Senhor usa as nossas dores, né, para serem cura na vida de outras pessoas. E o apóstolo Paulo está falando, olha, eu não estou tentando envergonhar vocês. Eu amo vocês, eu quero o bem de vocês. E quantas vezes o Senhor vai colocar pessoas na nossa vida que nós vamos ter que agir como pais e mães espirituais. E um pai e uma mãe espiritual não fala só o que a pessoa quer ouvir, fala o que a pessoa precisa ouvir. Leva a verdade para a pessoa, porque o Senhor fala, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Os libertará. Então, a gente precisa se posicionar, né? O apóstolo Paulo, ele está mostrando justamente isso. Ele está se posicionando. Independente se os homens vão julgar, se os homens vão perseguir, se eles vão permanecer, independente disso. Né? Ele se posicionou porque ele sabe que ele precisa ser justo e continuar a obra de Deus. Então a gente precisa falar sobre ele, precisa falar sobre a verdade, precisa falar sobre as escrituras e para isso a gente precisa conhecê-las. Né? Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo gerei por meio do Evangelho. Então ele está falando aqui, olha, vocês podem ter muitos tutores, muitas pessoas que te ajudam, né? Mas aquele pai mesmo, a gente são poucos, aquela pessoa que vai estar ali do seu lado, aquela pessoa que independente da situação que você está passando, não vai se envergonhar de você, mas vai te dar a mão, vai te acolher, vai te ajudar, vai estar disponível. São poucas pessoas que você vai ter assim na vida. Então a gente precisa valorizar essas pessoas.
Quantas vezes a gente não valoriza? Quantas vezes essas pessoas chegam na nossa vida e a gente se afasta delas? Por quê? Porque elas estão mostrando a verdade pra gente. Estão repreendendo a gente em algo que a gente está fazendo de errado, que a gente deveria mudar. E a gente não honra essas pessoas. A gente se afasta dessas pessoas, né? Então a gente precisa perceber essas pessoas que querem o nosso bem. Quem nos ama, quem quer o nosso bem, não só passa a mão na nossa cabeça, né? Ela fala o que precisa ser dito. Ela nos repreende no momento que a gente está errado. Ela abre os nossos olhos quando muitas vezes a gente está cego para a verdade. Porque às vezes a gente está tão cheio das nossas vontades, do nosso sentimento, do nosso orgulho, que a gente não consegue ver a verdade que está ali nos nossos olhos, né? E aí a pessoa que nos ama, uma pessoa madura, uma pessoa sábia que quer o nosso bem, ela tá tentando nos alertar, né? Nos alertar. Então, assim, ouçam essas pessoas, acolham, honrem essas pessoas que estão do seu lado e que querem o seu bem. Não rejeitem o amor dessas pessoas, né? Não rejeitem o amor dessas pessoas. Honrem, pelo contrário, honrem. Então o apóstolo Paulo está falando isso. Por essa razão estou lhe enviando Timóteo, meu filho amado e fiel do Senhor, qual lhe trará a lembrança da minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que ensino por toda a parte. Alguns de vocês se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitá-los. Mas irei muito em breve, se o Senhor permitir. Então saberei não apenas o que estão falando estes arrogantes, mas que poder eles têm. Pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Isso é forte. Papagaio, gente, até papagaio fala. Eu ia falar errado, até papagaio fala. Pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder, de unção, de atitude, né? Então, assim, não é só falar. Falar é lindo, glória a Deus, né? A gente precisa falar, mas mais do que falar, a gente precisa agir. A gente precisa ter atitude, né? A gente precisa ter essa unção, a gente precisa carregar a unção do Senhor. Que onde a gente chega, a pessoa fala, essa pessoa é diferente. Esse é um homem de fé, essa é uma mulher de fé. O que a gente tem carregado? O que a gente tem carregado? Como a gente tem se mostrado para as pessoas, né? Aí às vezes você fala assim, mas eu tô tão abatida. Sim, todos nós temos momentos que nós vamos nos abater, vamos nos enfraquecer, mas na palavra fala que é na nossa fraqueza que Deus se faz forte. Independente da luta, uma pessoa que carrega a unção de Jesus, independente do momento, ela carrega a unção. E é capaz de transformar, não por ela, mas pelo poder que há nela, né? Então todos nós somos essa pessoa. O Senhor entregou poder e autoridade para todos nós. E aí quantas vezes a gente se apega a uma pessoa, a um líder, a alguém específico? Não, é você. É você que às vezes tem um filho que está enfermo. Às vezes você é uma esposa que tá querendo desistir do casamento. Às vezes não é você, a sua oração tem poder. O joelho dobrado chega aonde a nossa força não chega. Aonde a nossa força não chega. Então, nós temos poder. A nossa palavra tem poder. Amém? Então, o apóstolo Paulo tá falando isso. Olha, essas pessoas são arrogantes. Essas pessoas, elas são orgulhosas. Mas não paguem o mal com o mal, né? A árvore, a gente vê qual a verdadeira árvore pelos frutos dela. Então a gente vai começar a ver o fruto da pessoa, os frutos do Espírito. E às vezes a gente acha que fruto são bens materiais, e não, são os frutos do Espírito. A paciência, o amor, o respeito com a outra pessoa, né? Essa intimidade com o Senhor, essa sensibilidade, um coração sensível ao falar de Deus. Isso tudo é fruto do Espírito. E nós precisamos querer ser pessoas cheias, né, da presença de Deus. Amém? Esse é o capítulo 4, mas eu quero ler algo aqui com vocês que fala sobre a comparação.
comparação, mas sobre a armadilha da aprovação. O apóstolo Paulo começou falando, né, que não se importa com o julgamento dos homens, mas com o julgamento de Deus. E hoje a gente vive um momento que a gente cai muitas vezes na armadilha da aprovação. A gente quer ser muito aprovado pelos homens. Então a gente vai pela manada, sabe? Pelo que os outros estão falando. A gente não tem uma opinião firmada sobre quem nós somos em Cristo. Nós nem sabemos quem nós somos. Nós não temos essa identidade. A gente não se posiciona. A gente relativiza tudo, né? Relativiza o que é certo, o que é errado, o pecado, por querer ser aprovado pelas outras pessoas. Então, isso aqui fala sobre a armadilha da aprovação. É perigoso preocupar-se com o que os outros pensam a seu respeito, mas se você confia no Senhor, está seguro. Você vive em busca da aprovação de quem? Como Deus nos criou com uma necessidade de relacionamentos, cada um de nós carrega o desejo de ser amado, valorizado e apreciado. Nós ansiamos pela aceitação e aprovação dos outros. Esse desejo de pertencer, o desejo de se encaixar e de se sentir ligada aos outros é a força matriz por trás de muitas das nossas escolhas, tanto nas pequenas decisões como as roupas que vestimos, o corte de cabelo, as decisões maiores, onde moramos e trabalhamos. Somos mais influenciados pelo que as outras pessoas pensam do que pelo que nós estamos cientes. Não há nada de errado com o nosso desejo de ser aceito, apreciado e aprovado pelos outros. Na verdade, sem a afirmação das outras pessoas, não desabrochamos todo o nosso potencial, nosso crescimento é interrompido. Só podemos nos tornar tudo o que Deus nos criou para ser com a ajuda de outras pessoas. Todos nós precisamos que alguém acredite em nós, que nos encoraje e que assegure nosso valor e progresso. Se você não faz parte de um grupo pequeno ou de uma família da igreja que age assim, precisa encontrar um. O encorajamento é essencial para a sua saúde e desenvolvimento espiritual. Contudo, como todos os desejos bons e saudáveis que Deus põe em nosso coração, o desejo por aprovação pode ser mal empregado, abusado ou confundido. Ele pode se tornar uma obsessão que domina nossa vida e um medo que destrói nossa alma. Assim como uma bactéria que se alimenta da carne, a doença da aprovação pode consumir todo o nosso tempo e a nossa energia e a nossa felicidade. A busca por agradar a todos é o outro lado da inveja. A inveja diz: preciso ser como você para ser feliz. Aquele que quer agradar a todos diz: preciso que você goste de mim para ser feliz. As duas armadilhas nos impedirão de viver a vida com o propósito de glorificar a Deus. O lado negro da busca por aprovação é o medo da desaprovação. Esse medo de rejeição em geral é uma força tão avassaladora que retrocedemos e não fazemos a coisa certa a fazer. Contudo, a Bíblia nos adverte de que para não deixarmos que o medo da desaprovação nos impeça de fazer o que Deus quer que façamos. Em Provérbios 29 e 25 diz: preocupar-se com o que os outros pensam a seu respeito é perigoso. Em outra tradução, esse versículo diz: ter medo das pessoas é uma armadilha perigosa. Buscar a aprovação das pessoas faz com que você desvie da vontade de Deus da sua vida. Buscar a aprovação das pessoas impede que a sua fé cresça. Buscar a aprovação das outras pessoas leva a outros pecados. Buscar a aprovação das outras pessoas leva à hipocrisia. Buscar a aprovação das pessoas silencia a mensagem da minha vida. Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Romanos 12, 2. Então, o que é que Deus usa para transformar a nossa mente? A resposta é verdade. Mentiras culturais nos moldam, mas a verdade eterna nos transforma.
Precisamos nos lembrar que não preciso da aprovação de ninguém para ser feliz. Glória a Deus, glória a Deus. Lembrar que um dia vou prestar contas de minha vida para Deus. Haverá um dia para ajustar contas. A Bíblia diz, sim, cada um de nós dará contas de si mesmo para Deus. Você precisará explicar tudo o que disse e fez. Essa é uma lembrança que nos traz sobriedade. Se nos lembrarmos disso, mudaremos nossa forma de viver cada dia e para quem o vivemos. Sua coragem será fortalecida quando disser não para coisas que preferiria não ter que explicar para Deus um dia. Né? Glória a Deus. Contudo, a pergunta tá falando sobre isso. E aí aqui termina com um versículo, né? Mesmo que meu pai e minha mãe não me abandonem, o Senhor me acolherá. E uma questão para refletir: qual opinião é mais importante para mim? Amém. Glória a Deus, né, gente? Eu senti de falar isso com vocês porque o apóstolo Paulo estava falando justamente sobre esse julgamento que às vezes a gente tenta se encaixar em lugares que não são nossos. E a gente deixa de viver os sonhos de Deus para a nossa vida pela aprovação das outras pessoas. Amém? Que bom ter vocês aqui. Não saiam daí. Vamos terminar a nossa oração. O Bruno tá aqui ainda? Espero que esteja. Gente, nós vamos fazer oração hoje. A gente vai fazer uma oração também pelo Bruno, que tá aqui nos comentários. E pediu uma oração especial. Ele vive o vício pelas drogas. Só que a gente sabe que o Senhor transforma toda e qualquer realidade. Às vezes a gente limita Deus porque nós somos limitados. Então a gente pensa, não, isso o Senhor não é capaz de fazer, porque nós não somos. Mas o Senhor entra onde nós não somos capazes de entrar, né? Então, assim, vamos fazer uma oração especial para ele, para todas essas pessoas que estão aprisionadas, né? Nesses vícios, nessa aprovação, é um vício de aprovação que a gente vive hoje também, né? Para que o Senhor nos liberte mesmo, para que a gente viva os planos dele. Então não saiam daí, porque a nossa oração é a confirmação, o nosso alimento mesmo, é quando a gente abre o nosso coração para Deus mudar o nosso coração, tá? Então fechem seus olhos, esquece o que você tem para fazer daqui 2 minutos, foca nesse momento agora, que o Senhor quer nos entregar. Pai, a gente vem aqui, Senhor, te agradecer, primeiramente pela Tua presença em nossas vidas. Obrigada por nos trazer verdade, por nos trazer esse alimento espiritual diariamente, Pai. Quantas vezes nos esquecemos de que o Senhor nos fortalece, o Senhor é quem é capaz de fazer qualquer coisa na nossa vida, nós queremos dar conta de tudo sozinho. Quantas vezes nos distraímos para a beleza da Tua criação, nos distraímos para as bênçãos que o Senhor já nos entregou. E então que no dia de hoje o Senhor abra os nossos olhos, Pai, para que a gente realmente seja grato por cada coisa que o Senhor já nos entregou. A gente te agradece, Pai, te agradece por poder te conhecer mais a cada dia, Pai. Nós somos pequenos demais e precisamos do Senhor, Pai. A gente coloca em especial nessa oração, Pai, a vida do Bruno, mas não só a dele, a vida de todas as pessoas que estão aprisionadas em algum vício, Pai. A gente ora mesmo, quebrando a ação do inimigo sobre todo e qualquer vício, Pai, fechando toda e qualquer brecha em nome de Jesus. Cura mesmo, Pai, todos esses vícios, né? Cura tudo que precisa ser curado, restaura tudo que precisa ser restaurado, Pai, em nome de Jesus, sabe, Pai, transforma mesmo a vida dessa pessoa de dentro para fora. Nós cremos que o Senhor é o Deus do impossível, e onde o Senhor entra, nada permanece igual, Pai. Então faz um milagre mesmo, sabe, na vida dessas pessoas. Restitui a vida, restitui a emoção, restitui a saúde, restitui a esperança, Pai. Restitui o lar. Sabe quantas pessoas estão destruindo suas famílias por causa de um vício? Então nós cancelamos aqui, em nome de Jesus, toda e qualquer ação do inimigo, Pai, para destruir as nossas famílias.
A gente ora e a gente te agradece e clama, Pai, de que a nossa casa servirá ao Senhor. As nossas crianças são do Senhor, Pai. A nossa família é do Senhor, Pai. A nossa vida é do Senhor. E a gente te entrega tudo, da forma como a gente está, Pai. Pecado, qualquer erro, qualquer coisa que está nos distraindo e nos afastando do Senhor, Pai. Tira das nossas vidas. Fecha as portas que precisam ser fechadas. Abra as portas que precisam ser abertas, Pai. Mas nos leva para o centro da Tua vontade, Pai. Peço que o Senhor cure toda e qualquer ferida emocional, sabe? Tantos transtornos, tanta depressão, ansiedade. Traz a paz que excede todo entendimento, Pai. Traz o bálsamo da Tua presença para a nossa vida, Pai. É o que nós te pedimos. Sozinhos nós não conseguimos, mas com o Senhor a gente sabe que é capaz de qualquer coisa. Então essa é a nossa oração no dia de hoje. Vem sobre esse nosso dia, trazendo as Tuas bênçãos, a Tua proteção divina, Pai. Que nenhuma dessas pessoas que estiveram nessa live hoje, nenhuma saia daqui como entrou. Que toda essa palavra, Pai, que as Tuas verdades que abriram os nossos olhos permaneçam nos nossos corações e deem frutos, Pai. Que a gente transborde a Tua esperança para outras pessoas. Vem mesmo sobre o nosso dia, nos protegendo, nos livrando de todo e qualquer mal. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. Que bênção. É isso aí. Nem deu tempo de ler o capítulo 5, né? Mas glória a Deus por isso. Amanhã a gente lê. Que bom ter vocês aqui a cada manhã. É realmente um privilégio para mim estar aqui com vocês. E como é bom a gente conhecer do Senhor, como nos liberta, né? Quando a gente conhece a verdadeira verdade, a gente fala assim, tira um peso dos ombros, fala, eu não preciso me comparar, eu sou uma obra perfeita do Senhor, eu estou exatamente onde eu deveria estar, nem à frente, nem atrás, eu estou no tempo certo, né? Ele está me preparando para todas as promessas que Ele tem para minha vida, amém? Vou colocar um louvor, tá? Para finalizar, aqui, deixa eu ver qual louvor que eu vou colocar. Eu tinha escolhido um. Peraí. Todavia. Acho que gente, eu coloquei esse antes de ontem. Todavia me alegrarei. Quem tá aqui todas as manhãs, eu acho que eu coloquei esse louvor antes de ontem. Vou colocar. Ai, eu amo esse louvor. Oi, Ítalo, glória a Deus. Que bom você aqui. Vou colocar, chama Eu Tenho Você. Gente, esse louvor tocou muito. Eu ouvia ele quando eu tava no meu processo de conversão, eu ouvia esse louvor 24 horas por dia. E ele me tocava muito. Então presta atenção na letra desse louvor que é maravilhoso. Vou colocar. Chama Eu Tenho Você. Eu Tenho Você. Mas eu tenho eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada e eu disse és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti
até emocionada já. Gente, o livro que eu tenho lido é esse aqui, ó. Todo mundo precisa ler esse livro. Uma Vida com Propósito. Esse aqui. O louvor chama Eu Tenho Você. Deus, né, gente? E eu ouvi esse louvor, quantas vezes a gente vai vagando de coisa em coisa, né, pelo mundo lá fora, mas a gente percebe que é só Jesus que entra, a gente tem um vazio do tamanho de Deus. Você pode achar que não, mas existe um vazio aí dentro de você que só Deus é capaz de completar, né? Porque Ele dá realmente propósito para a nossa existência. Ele é o nosso Criador e nos conhece como ninguém, né? Ele que nos criou e sabe exatamente para o que nós somos criados. Então, Ele sabe exatamente o nosso dia de amanhã. Por isso Ele fala, não se preocupem tanto com o dia de amanhã, porque Ele já está cuidando de tudo. Amém? Então, glória a Deus pela vida de você. Se você tá aqui, nós temos o canal no YouTube. Então, essa live vai direto pro YouTube, que é a Isabela Noli. Se inscreva, né? Para ajudar que a mensagem chegue a mais pessoas.
Fica 24 horas salva também no Instagram, se você quiser compartilhar. Se te edificou, abençoe outras pessoas também. Nós também temos nosso grupo no WhatsApp. Gente, olha como que a gente tá, glória a Deus. O grupo no WhatsApp já tem mais de 700 pessoas, né? Glória a Deus por isso. O grupo de WhatsApp, o link tá na bio do Instagram, né? E lá eu mando a mensagem, a live, às vezes eu mando os áudios. E assim, deixa uma coisa mais fluida mesmo, mas para que a gente permaneça nesse propósito. Ai, gente, todo mundo me cobrando o livrinho do Bom Dia. Gente, mas é porque hoje eu falei demais. 18 de maio. Prove e veja que o Senhor é bom. Provem e vejam que o Senhor é bom. Os que temem terão tudo o que precisam. Aos que buscam o Senhor, nada de bom faltará. Nem sempre é fácil confiar que Deus nos proporcionará sustento, principalmente quando não conseguimos enxergar como a nossa capacidade será suprida. Estive nessa situação muitas vezes na vida, e Deus agiu de uma forma que nunca havia imaginado ou sonhado. Quando estamos convencidas de que Deus nos ama e olhamos para Ele com amor e reverência no coração, nada nos faltará. Deus é generoso e se agrada em nós e nos dar aquilo de que necessitamos. Você já tentou oferecer a uma pessoa algo que ela não aceitou, embora necessitasse bastante? É frustrante e insultante, como um tapa no rosto. De igual modo, é uma afronta a Deus não aceitar o que Ele nos proporciona. Jesus nos instruiu: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão dadas. Significa que quando recorremos a Deus, Ele nos dá tudo o que necessitamos. Quando não aceitamos tudo que Deus tem para nós, é como dizer: vou conseguir sozinha o que quero, não preciso de ti. Precisamos crer que Deus nos ama e supre nossas necessidades quando busca diligentemente. Querido Pai, não tentarei mais suprir minhas próprias necessidades, pois confio em Tua provisão. Experimentei inúmeras vezes o quanto Tu és bom. Glória a Deus. Agora sim, né, gente? Reabastecidos para esse novo dia. Que o Senhor nos acompanhe mesmo. Que Ele cubra você e toda a sua família de bênçãos. E eu te espero amanhã, 8 horas da manhã, tá? Ninguém larga a mão de ninguém, vamos juntos nesse propósito. Beijo, fiquem com Deus.